Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar a entrada do nosso convidado de hoje. Hoje nós vamos bater um papo sobre a importância do tratamento osteopático, da abordagem osteopática nos pacientes com dores lombares. Vamos aguardar só o professor Rodrigo Ângelos. O bate-papo. Oi, Rodrigo. Ti. Oi, tudo bom, Natália? Tudo E aos que já estão nos acompanhando, que maravilha! Muito bom, né? Bom, o objetivo, gente, para quem está aí acompanhando a gente, nossos amigos, nossos seguidores, para quem não me conhece, eu sou a coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Osteopatia e a gente está iniciando hoje uma série de lives, que nós estamos com as matrículas abertas para 3 turmas em 3 núcleos: Porto Alegre, Caxias do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também Joinville, em Santa Catarina, e Goiânia, no estado de Goiás. Então, a gente está dando início a uma série de lives e é uma grande honra hoje a gente estar com o Rodrigo Ângelos, que é uma referência é um grande osteopata, um osteopata aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, formador de opinião importante, um grande pesquisador, um excelente professor. Eu tenho assim, o maior orgulho de dizer que eu fui professora dele. E o Rodrigo eu vou apresentar rapidamente para vocês, porque o Rodrigo é uma referência nas pesquisas e nas investigações de dores lombares e no tratamento das dores lombares. O Rodrigo Ângelos é fisioterapeuta, formado pelo IPA em 2012, é isso? Isso, É isso, Rodrigo? isso. Ele iniciou a formação em osteopatia. A gente tem uma história assim muito interessante, porque ele iniciou a formação em osteopatia pelo IBO também em 2012. E eu me lembro assim, de início, logo no primeiro ano, ele disse que ele estava se preparando para iniciar um mestrado. O Rodrigo é mestre em reabilitação pela Faculdade Federal de Ciências da Saúde, daqui de Porto Alegre, a antiga fundação, como eu brinco, né, que eu sou da época da fundação ainda. E eu me lembro dele querendo, dizendo para mim, não, porque o meu objeto de investigação, de pesquisa, meu estudo, eu quero que seja em cima da dor lombar. E eu brincava com ele, tá, mas então, não, eu preciso de um N enorme, eram 3 dígitos de pessoas para aplicar várias variáveis. Eu disse, bom, e que tivessem dor lombar e que tivessem disfunção lombar também. Lembra disso, Rodrigo? Perfeitamente. Como se E fosse, eu me... Hã? como Desculpa. se fosse ontem. Não, e eu me lembro que eu disse assim, bom, então tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma barraquinha em frente à fundação com um fiozinho de nylon, deixar todo mundo tropeçar, né, para que realmente criar pessoas de fato com dores e disfunções lombares. Mas eu acho, gente, isso foi só para uma introdução pequena, só para vocês terem assim uma noção do quanto que a gente tem de tempo, né? São 11 anos, na verdade, que o Rodrigo vem se especializando, estudando e se referenciando no tratamento manipulativo osteopático dor lombar, em dor lombar. Uma coisa importantíssima também de ressaltar, o Rodrigo também, ele é membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas e ele faz parte do Comitê de Osteopatia, desculpa, do CABCIM. CABCIM é uma comissão, aliás, é um consórcio acadêmico de pesquisas e estudos das práticas de medicina complementares tradicionais e integrativas. E, recentemente, ele foi o nosso mestre de cerimônias no primeiro simpósio que teve, organizado pelo CABCIM, exatamente há um mês, dia 1º de julho, e ele proferiu uma palestra assim, maravilhosa
sobre os aspectos mesmos do tratamento manipulativo osteopático na dor lombar, uma questão de saúde pública. E então, por isso é que tivemos a ideia, né, de convidar o Rodrigo, porque, na realidade, eu, que já estou na área da saúde, atuando como profissional há 38 anos, esse sempre foi um mote. E agora a gente realmente tem muitas discussões, inclusive, lembrando da palestra do Rodrigo, muitas discussões sobre crenças que acreditávamos, né, como a questão das alterações posturais, dos usos indevidos de laptop, notebook, computador, celulares, colchões, travesseiros, que pudessem influenciar nisso tudo. E o Rodrigo trouxe isso com uma propriedade, um conhecimento assim, muito importante nessa palestra do simpósio de osteopatia. E como a gente está iniciando essa série de lives exatamente na divulgação, para a divulgação das nossas turmas, a gente achou assim realmente providencial trazer esse grande osteopata que é, além da referência, como eu disse anteriormente, é um gaúcho residente. Hoje ele está tomando água no copo cor-de-rosa da Flora, provavelmente, mas ele está sempre com o chimarrão dele acompanhando ele sempre, né? Então, eu vou passar, na verdade, a palavra um pouquinho para o Rodrigo, que, Rodrigo, eu acho que você citou com muita importância que a dor lombar, hoje em dia, ela é a maior causa de incapacidade. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida. Primeiramente, obrigado pela introdução. Eu fico muito lisonjeado porque eu tenho uma admiração enorme por ti, tu sabe disso pessoalmente, né? Uma grande mestre que eu tenho, aprendi e aprendo muito cada vez mais que a gente tem a oportunidade de conviver. É uma honra também mais enorme ainda, vamos dizer, de fazer parte do corpo docente do IBO, né? Do Instituto Brasileiro de Osteopatia, que é uma escola conhecida internacionalmente pela sua excelência na formação de osteopatas, pelo vínculo que ela tem da responsabilidade de ensinar a osteopatia de uma forma de excelência, né? Então, com todas as chancelas e os avais necessários de órgãos internacionais para que a gente consiga fazer a nossa profissão e esse saber, essa ciência osteopática de uma maneira muito íntegra e ética, né? Que eu acho que isso é um problema que a gente tem, de uma maneira geral, ao se ensinar sobre todas as áreas, né? Cada vez mais se perde algumas raízes da essência, não só da osteopatia, mas de todas as profissões, e eu vejo uma preocupação contínua do IBO, enquanto os professores, enquanto a coordenação da escola, de manter esse padrão de excelência. Bom, o que me faz estudar e me motiva a estudar cada vez mais e pesquisar e ler é para me tornar cada vez mais um clínico capaz de resolver problemas, né? A gente vive um contexto de saúde pública, não só a nível de SUS, mas a nível de demanda social, pessoal, de dor musculoesquelética, talvez em números nunca atingidos até então, e que a tendência é cada vez aumentar mais, né? Hoje os estudos que avaliam, que projetam, né, as incapacidades, as doenças a nível da humanidade, têm projetado a dor lombar com dados alarmantes para 2050, o último estudo que saiu, onde a gente vai ter um impacto aí com mais do que 10 a 12, 15% da população economicamente ativa a nível do mundo, né? Hoje a gente tem uma média exatamente nesse momento de aproximadamente 10% da população estar sofrendo de dor nas costas, né? E então, por isso acaba sendo uma emergência de saúde pública, porque realmente ela traz um alto grau de incapacidade, fruto da dor e da limitação funcional que essa dor traz, ou essa condição clínica, né? Não dá para se dizer que seja uma doença, por mais que ela tenha um código internacional de doença até, né? Mas que
o contexto clínico que envolve uma pessoa que sofre de dor nas costas, primeiramente, ela é muito limitante e muitas pessoas até acreditam que haja um contexto patológico associado em virtude de tamanha limitação que ela apresenta, no sentido de não conseguir se movimentar, de ter uma alta perda de qualidade de vida, não consegue trabalhar adequadamente, perde-se relações sociais, atrapalha-se sono e com isso desmorona todo o contexto de vida do indivíduo, né? Quando a gente fala de incapacidade, como tu citaste, né? O impacto dela é o que mais nós, agentes de saúde, precisamos estar ligados nisso, né? Com o avanço dos estudos e com o passar dos anos, a gente tem entendido, que nem dizia meu avô, né? O furo é mais embaixo, na compreensão do quadro de dor, né? No quadro clínico do paciente. E que exige que cada vez mais nós sejamos menos tecnicistas e olharmos cada vez mais o indivíduo como um todo. Algo que nós, osteopatas, já temos na nossa raiz da profissão, desde os primeiros estudos do nosso pensador principal, aí o pai da osteopatia, que é o Steele, que é analisar o indivíduo sempre como um todo, né? Então eu poderia dizer que nós, osteopatas, nós somos experts em avaliar o indivíduo como um todo e tá na nossa raiz, né? A gente não precisou buscar algo que ficou para trás em algum momento e que a ciência nos mostrou, porque a gente já faz isso há décadas, né? Que é o olhar da integralidade, é o olhar do indivíduo como um todo, respeitando as mais variadas relações que o ser humano estabelece, principalmente dentro dos domínios, do gigante domínio que é o modelo biopsicossocial, onde a gente integra a relação do indivíduo entre o seu corpo, a sua mente e o seu contexto social, né? O contexto de vida desse indivíduo no seu cenário que ele estabelece como um padrão de vida, daquilo que ele faz no seu trabalho, daquilo que ele escolhe para ter como rotina da sua vida, exercício, o que ele come, padrões de sono. Então, cada vez mais a gente tem visto que nós precisamos transcender a esse contexto da análise física para uma análise mais complexa do indivíduo. Me desculpem que eu tô saindo de uma... Variável clima daqui. Enfim. E na hora que a gente tem que falar, né, na hora da live, tranca tudo. Mas enfim. Ô, Rodrigo, você, você citou, né, anteriormente, né, eu citei essa palestra que deu, você citou uma coisa muito importante, foram alguns tópicos que eu achei assim, bem importantes. O primeiro tópico é que a gente tem uma prática na clínica, ainda vamos dizer assim, na área da saúde, de que a dor lombar, normalmente, ela acaba, quer dizer, a pessoa com a dor lombar, ela acaba caindo nos especialistas, né? Nas referências da medicina, como neurocirurgião, como dentistas, e que não existe ainda, você falou, inclusive, como é fraco ainda no Brasil, no sistema de saúde de um modo geral, não só na saúde pública, mas na saúde privada, como é fraco ainda essa abordagem do profissional de saúde que trabalha na atenção básica, como no caso o osteopata, que a gente com certeza conseguiria detectar com muito mais propriedade, muito menos, bom, com custo praticamente zero, porque os osteopatas trabalham apenas com as mãos, alterações funcionais que estejam relacionadas, que sejam a causa, vamos colocar assim dessa forma, dessa possível dor lombar. E que isso tem um impacto não só financeiro, mas um impacto de encurtar, vamos dizer assim, talvez, eu queria ouvir um pouquinho isso de você, encurtar esse tempo de recuperação dessa incapacidade
relacionada com a dor lombar. É, esse é um assunto bem político, né? Porque é algo que nós, enquanto população, nós não temos noção disso. E como agente de saúde, talvez muito pouco. Porque os países mais desenvolvidos, principalmente, eles têm por objetivo financiar pesquisas que tragam relações custo-benefício. Ou seja, que resolva problemas da ponta da linha da sociedade, que sejam problemas graves de saúde, dentro do menor custo possível. Então, países desenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, eles produzem estudos como esse, né? E ano passado, um colega meu de mestrado, que é um brilhante pesquisador, que é o Giovanni, fez o doutorado dele na Austrália. Ele publicou um editorial na Revista Brasileira de Fisioterapia aqui, falando sobre esse contexto da dor lombar no Brasil, né? Nós temos uma realidade hoje que enfraquece esse cenário de tratamento, que é nós geralmente procurarmos pessoas ou profissionais de saúde muito especializados. O que quer dizer isso? Eu tenho dor nas costas e eu vou direto ao ortopedista, vou direto ao neurologista. Isso geralmente traz uma demanda muito grande no que diz respeito à alta demanda de exames com baixo critério de elegibilidade, ou seja, exames sem necessidade de serem feitos, o excesso de tratamento com usos de medicação, de injeções, de fármacos em excesso, o que leva na contramão aquilo que a ciência mais moderna nos mostra, que o maior perfil de dor das pessoas não está associado a padrões estruturais, lesivos, doenças patológicas, e se não tem um contexto patológico associado, responde-se muito pouco aos tratamentos farmacológicos e até mesmo cirúrgicos, né? Então a gente acaba tendo uma abordagem clínica inicial com alto custo para um resultado muito baixo. Chega-se à conclusão disso a nível de países avançados, evoluídos, e com isso eles colocam profissionais de assistência básica, primário, no funcionamento das emergências, como os osteopatas, os fisioterapeutas e os quiropraxistas, tá? Varia nesses três profissionais de acordo com os países, né? Por exemplo, a França. A França tem como política de saúde pública usar o osteopata como uma conduta de prevenção à saúde de pessoas que têm uma alta demanda física funcional, né? Há uns anos atrás eu tive a oportunidade aqui em Porto Alegre atender um francês que, por educação e hábito, ele, quando tem dor, ele procura o osteopata lá na França, e ele veio casado com uma porto-alegrense, minha vizinha do meu consultório, e ele foi no consultório e conversa vai, conversa vem, ele me disse. Ele trabalha lá na construção civil e ele tem 10 visitas autorizadas pelo governo, que é pago para o osteopata, para ele visitar e se manter a sua saúde. Isso tem uma relação de importância social muito grande, porque qual é a preocupação do governo? Manter esse indivíduo ativo, não só fisicamente, socialmente, com qualidade de vida, mas também economicamente ativo, né? Porque o absenteísmo, o afastamento ao trabalho, é um problema grave de saúde pública. Talvez esse seja o principal centro, contexto do problema da dor lombar, porque ela é pouco resolutiva, porque a maioria dos agentes de saúde transita em tratamentos que são pouco eficientes, e isso gera um alto custo, seja para o governo pagar, ou seja para o próprio indivíduo arcar com o custo do seu tratamento, né? Que acaba sendo muito alto. Como a gente vive num país que tem um baixo índice de educação e saúde, as pessoas elas se deixam levar pela propaganda, pelo boca a boca, tem um critério baixo de entender o que precisa acontecer,
né? Ah, tá com dor nas costas, o colega de trabalho diz, não, vai não sei aonde. Ah, comigo eu tive isso, fiz aquilo. E as pessoas acabam andando em direções, muitas vezes, que não são frutíferas, né? O grande lado positivo de tudo isso que acaba sendo negativo do contexto é que a história natural da dor lombar ela é positiva. Ou seja, a maior parte das pessoas melhora naturalmente ao longo do tempo. E é por isso que muitas vezes se cria uma falsa crença sobre terapias que são ineficientes, né? Ah, eu tô lá indo num consultório X e estão fazendo aplicação de ventosas, colocando bandagens e são condutas inadequadas. Mas eu melhorei, né? Ou seja, a pessoa ela acha que melhorou por conta da conduta terapêutica, enquanto que na realidade o que melhorou ela foi o tempo, né? Não foi o processo terapêutico. E é dentro desse cenário aí que a gente precisa estar completamente alinhado, né? Para que nós saibamos quais são as condutas terapêuticas, nos apropriarmos de um repertório clínico como osteopatas, a ponto de trazer uma resolução do problema a curto, médio e longo prazo. Por isso que é tão importante a gente pegar esse indivíduo que apresenta um quadro de dor e inserir ele dentro de um contexto de vida saudável, né? Não é simplesmente uma ideia muito reducionista que algumas pessoas fazem da osteopatia, receber o paciente no consultório com dor lombar e manipular, né? Fazer um CREC, uma VBA lombar, tratar um ilíaco, tratar um sacro, né? E essa é uma preocupação que nós temos enquanto corpo docente, né? De mostrar para o aluno, de entregar um osteopata para esse cenário de saúde que é catastrófico a nível de dor lombar, para que ele entenda que o que o paciente precisa vai muito além da abordagem manual, né? Vai muito além da abordagem manipulativa. Por mais que essa seja, talvez, a nossa principal essência. Uhum. Mas que a gente consiga transitar a todo momento de acordo com as principais diretrizes de saúde pública, estando atento a isso, né? E é por isso que é importante tu estudar com profissionais bons, né? Profissionais atualizados, porque você encurta o caminho, né? Uhum. A gente, a gente estuda, se apropria e tem essa responsabilidade de entrar em sala de aula e entregar para o aluno aquilo que é de melhor, né? Acho que essa é a melhor, é a forma mais ética de se ensinar, inclusive. Então, nós precisaríamos ter, e aí a gente pode fazer um gancho de repente, naquilo que o IBO construiu e reforça cada vez mais de tentar, de trabalhar para colocar os osteopatas na linha de frente, né? Em ambulatórios do SUS, né? Tu comentaste ali do Cabecim, que é um movimento que a gente está começando a fazer junto da osteopatia, que é o Cabecim é um órgão que tem relação direta com o Ministério da Saúde. Então a gente está fazendo movimentos para encorpar a saúde pública, não só do ponto de vista SUS, de acesso, mas também de educação, para que as pessoas vejam cada vez mais o osteopata como um profissional capaz de gerenciar com excelência esse perfil de dor lombar dos indivíduos de uma maneira geral, né? Rodrigo, anteriormente, eu acho que até resumindo o que você acabou de falar, talvez seja o editorial do Giovanni, que 90, a prevalência da dor lombar, 95% da prevalência da dor lombar é consequência de alterações funcionais e biopsicossociais, né? E apenas 5% estaria relacionado realmente à questão da patologia. Tem uma outra citação sua também, né, relacionada a um artigo que foi publicado, um editorial publicado pela Associação Americana de Osteopatia, que orienta os osteopatas, realmente propõe como guidelines os osteopatas transitarem
em todas as estruturas, em todos os tecidos. E aí, então, agora a gente mudando um pouquinho, como é que você, na sua prática, e você também como professor, como é que você orienta a questão do diagnóstico como osteopata, do diagnóstico e do tratamento ao paciente com dor lombar? Essa é uma excelente pergunta. A ciência ela vem para nos guiar com uma razão probabilística, né? A ciência não é uma razão exata, ela é probabilístico e a gente tem que saber encaixar ela, né, com todos os poréns frente àquele contexto de tratamento do indivíduo. Acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente, como agentes de saúde, como osteopatas, é hierarquizar as possibilidades, tá? Então, se eu estou diante de um paciente que tem dor lombar aguda ou crônica, porque vai mudar um pouco, né, o texto de apresentação clínica do indivíduo, um paciente com dor lombar aguda para um paciente com dor lombar crônica, mas eu preciso hierarquizar as principais questões que eu necessito avaliar no corpo do meu paciente ou avaliar no contexto geral de vida dele, tá? Se como tu traz aí numa citação da aula, que os fatores psicossomáticos, juntamente com as alterações mecânicas funcionais, são os principais fatores de risco, o estresse e a ansiedade é o principal fator de risco e o sedentarismo é o segundo principal fator, já que o exercício é um dos principais fatores protetores, esse tem que ser o meu primeiro ponto, né? Eu preciso tentar analisar junto ao paciente, através de uma análise cognitiva comportamental, como que esse paciente se comporta frente aos seus hábitos de vida diante dessas variáveis, tá? Às vezes a nossa cancha clínica já nos dá uma facilidade para compreender isso. O paciente, por vezes, entrega isso para nós, mas eu também posso usar ferramentas métricas validadas, né? Questionários de avaliação métrica para catastrofização, para medo ao movimento, para estresse e ansiedade, e por aí vai, né? A gente tem um índice de incapacidade para dor lombar, que é o questionário de Oswestry, que nos ajuda muito a entender melhor o paciente dentro desse contexto, tá? Inclusive, essa é uma ferramenta potente que a gente pode lançar mão para construir um negócio que é super relevante na prática clínica, que é o biofeedback visual, que é mostrar para o paciente, ó, por exemplo, você chegou com um questionário de Oswestry grau X, e agora, depois de tantas consultas, você está com grau X menos 30%. O paciente olha, pô, né, eu tenho uma melhora realmente, fui eu que preenchi esses dois, né, tá aqui minha letra. Porque, por vezes, o biofeedback visual, ele auxilia na autopercepção de melhora, né, principalmente em indivíduos com dor crônica. Depois que eu olho essa relação hierárquica do modelo biopsicossocial, eu preciso transitar para o contexto físico, né? As alterações da mecânica funcional, a falta de mobilidade, a falta da capacidade física funcional daquele indivíduo, observando a unidade funcional como um todo, que daí se relacionam as vértebras, o sistema miofacial, as relações neurológicas, neuromeninges, o sistema visceral, circulatório, respiratório, endocrinológico, do indivíduo como um todo, como que nós, osteopatas, lançamos mão nesse exame, né? Tendo como base a manualidade, né? A terapia manual, como principal caminho de diagnóstico e tratamento, né? Então aí transita as habilidades que cada osteopata tem de entender o funcionamento do indivíduo, que a gente pode se recair um pouco sobre os padrões ou algumas orientações do que seria isso que nós investigamos, que é a fatídica disfunção osteopática, né? Que é um termo adequado para a nossa profissão, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, pelos benchmarks, por todos os principais guias clínicos, mas que ao mesmo tempo, cada vez mais conforme os anos vão passando, a gente vai se questionando sobre esse termo, né? Disfunção osteopática, na medida em que a gente se mantém atualizado, sem deixar para trás
as nossas essências e as raízes da nossa profissão, que é o que caracteriza a ciência osteopática, né? Então, avaliar o funcionamento desse indivíduo pelo corpo, na medida em que a psicossomatização é pegar variáveis do domínio psicocomportamental, o grande guarda-chuva de estresse e ansiedade, e transpor isso para o corpo em forma de hiperatividade muscular, dores musculares, sejam por fatores nociceptivos, proporcionais à mecânica do corpo. Por exemplo, eu inclino para um lado, dói o outro lado. Eu vou me agachar para botar meu tênis, eu sinto uma dor nas minhas costas. Ou seja, eu tenho um sintoma proporcional ao movimento do corpo. Ou se eu tenho um contexto de dor que ele extrapola essa proporcionalidade, né? O paciente vai pegar uma dor, pegar um objeto no chão ou calçar o seu calçado e ele tem uma dor absurda. Ou eu toco nas costas dele e ele tem uma dor totalmente desproporcional. Então, o que caracteriza o quadro de dor desse indivíduo? Será que esse paciente que tem uma dor desproporcional, ele precisa receber o tratamento, ele vai se beneficiar recebendo a abordagem X ou o tratamento Y das imensas ferramentas, quantidade de repertório clínico que o osteopata tem, vai se beneficiar mais, né? Então, a essência do raciocínio do osteopata está na sua capacidade de raciocinar clinicamente ao diagnosticar, ao lidar com esse indivíduo com dor, na construção dessas hipóteses diagnósticas dentro do modelo biopsicomportamental, levando em consideração todas essas variáveis numa relação hierárquica. E é por isso que a ciência tem cada vez mais desconstruído aquilo que ainda infelizmente paira no senso comum da sociedade como fatores geradores de dor, as má posturas, o jeito de sentar, a ergonomia para pegar um objeto, a posição para executar um exercício na musculação, o jeito para dormir. Então, cada vez mais a gente vê que isso é bem menos relevante comparado a esse imenso contexto gerador de sintomas que é fruto do nosso jeito de viver enquanto ser humano. Uhum. Às vezes a gente estabelece do modelo biopsicossocial ou biopsicomportamental. Então, isso é até uma excelente colocação para as pessoas que querem realmente estudar osteopatia, como a gente realmente precisa se aprofundar a ciência osteopática, e é por isso que, ao meu ver, como um professor e profundo estudioso de osteopatia, a gente não consegue se apropriar de praticamente nada do conceito osteopático fazendo cursos curtos, cursos de semana, né? Até mesmo pós-graduações de pouca profundidade, de pouca prática, né? Porque se, se você faz uma coisa muito curta ou talvez muito objetiva, você se torna um tecnicista. E talvez o que nós sejamos enquanto osteopatas é menos tecnicistas, né? E a saúde mesmo, né? Essa semana eu tive a oportunidade de atender uma paciente que ela tem um diagnóstico precoce de Alzheimer e ela tem dor no corpo, tem dor lombar, dor no quadril, e ela vem acostumada a sempre com padrões de tratamento voltados para patologia. Já foi para São Paulo, consultou com médicos do Sírio-Libanês, do Einstein, e aí, a certo momento da consulta, assim, ela tirou o óculos, botou, ela falou, Rodrigo, eu tenho esse diagnóstico há 10 anos. E até hoje, nenhum profissional de saúde falou comigo do sono, de exercício, de alimentação, de função física, de independência física funcional, que esse é um dos principais, né, atuações que nós temos, né? Quando você garante
que o seu paciente consegue calçar o tênis sem ter dor nas costas, você está permitindo a ele independência física funcional. Se ele se sente limitado a executar essa tarefa, automaticamente ele deixa de executar, ele coloca uma barreira física funcional e com isso ele passa a cada vez mais se limitar. Uma pessoa limitada, ela se expõe menos à vida. Uhum. Menos feliz, ela tem um social menor. E isso os estudos nos mostram que diminui a expectativa de vida. Hoje a longevidade está altamente atrelada à independência física funcional, à quantidade de massa muscular, à capacidade de movimento, à habilidade, por exemplo, de levantar, de sentar no chão e levantar do chão. Então, como é que você executa isso se você tem uma rigidez lombopélvica, uma rigidez de coxa femoral, se você não tiver uma capacidade de geração de força para cumprir essa tarefa, Você está né? tocando no assunto, na verdade, né, Rodrigo, né? A gente está falando muito dessa questão da incapacidade, do impacto da incapacidade funcional, mas você tocou num assunto que é extremamente importante, do profissional osteopata ter domínio realmente de uma leitura, não digo uma avaliação, mas de uma leitura funcional. Porque tudo isso, né, essa atuação da gente, né, como profissionais da atenção básica, de entender aquele indivíduo, como ele dorme, como ele se relaciona com o trabalho, como ele se relaciona com o mundo, vamos resumir assim. Isso é extremamente importante, mas nós, como osteopatas, né, na hora do atendimento diretamente com o nosso paciente, a gente precisa também, com a pessoa que a gente está atendendo, ter esse olhar funcional macro, mas uma característica, uma competência específica, né, do osteopata é conseguir também avaliar, de alguma forma, e interpretar as alterações, como você citou, né, as alterações de mobilidade, as alterações tissulares, né, a nível de artrocinemática, principalmente, que é onde a gente vai atuar, e que pode estar comprometendo esse todo, que pode estar comprometendo a qualidade do sono dessa pessoa, que pode estar comprometendo, no caso, né, a atividade física, que eu acho que eu já vi que tem alguns amigos aqui que são educadores físicos que estão nos assistindo, e a gente não discute mais a importância da atividade física de modo algum, né? Mas muitas vezes a própria atividade física ela fica complicada também, ela fica debilitada, vamos colocar assim, por conta de pequenos desequilíbrios a nível de artrocinemática, que é onde o osteopata, vai poder, de alguma forma, intervir. Mas eu concordo contigo, queria até que você falasse também um pouquinho sobre isso, mas eu concordo contigo que a gente precisa ter essa avaliação, esse olhar investigativo, né, hipotético, dedutivo, investigativo, na hora que a gente está com o nosso paciente, com a pessoa que a gente está atendendo, de ver, de observar a questão da função dele, né? Num agachamento, como que ele abaixa, como ele, enfim. E aí eu queria, assim, também ouvir um pouquinho de você sobre essa questão mesmo, né? Da nossa abordagem a nível artrocinemático, até porque você é o nosso professor titular da abordagem osteopática nos portadores de hérnia de disco. Ainda tem essa outra questão também, né? Que no campo da dor lombar existe uma relação direta e reta, né? Como a gente brinca. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado que muitas pessoas que a gente recebe nos consultórios e nos nossos ambulatórios da rede pública, todos têm, eu brinco assim, uma hérnia de disco de estimação, né? Qualquer dor lombar hoje em dia, eu tenho hérnia de disco de estimação. E aí eu queria mudar um pouquinho, né? Deixar você falar um pouquinho dessa relação também, nessa questão dessa abordagem, porque existem técnicas que são bem específicas, né? Técnicas manipulativas que são bem específicas, que vão fazer com que esse indivíduo, de alguma forma, se sinta, óbvio, melhor,
com todos os instrumentos, né, de medição dessa capacidade funcional e, enfim, de dor, e que possam mostrar para esse indivíduo, trazer esse indivíduo para o dia a dia dele de forma funcional. Antes de eu passar a palavra para você, eu queria, pessoal que está assistindo a gente, eu estou adorando os comentários, inclusive a observação do osteopata, observar a pessoa como um todo, a importância que do osteopata da orientação pós-atendimento, como que é importante o osteopata estar trabalhando na saúde pública, na prevenção, são algumas das observações, mas toda e qualquer pergunta que vocês tenham para o professor Rodrigo, por favor, escrevam aqui para que eu possa repetir para ele. A ciência, né, ela procura avaliar 3 principais variáveis sempre no que diz respeito à dor musculoesquelética, ou sintomas musculoesqueléticos. Dor, incapacidade e qualidade de vida, né? Esses são os principais desfechos, digamos assim, que a gente avalia sempre no indivíduo. Sendo que dor é sempre o principal, tá? Ou seja, porque é o que mais afeta as pessoas, né? Eu tinha um professor do meu mestrado que ele dizia que a dor é o que mais nos aproxima da maior perda de qualidade de vida, que é a morte, né? As pessoas que vivem com dor, elas têm essa percepção da morte, né? Então a perda de qualidade de vida ela é muito alta. Todos os estudos que tentam determinar quais serão os principais tratamentos para pacientes com dor lombar inespecíficas mostram que as abordagens conservadoras são as mais eficientes, né? O que se entende por abordagens conservadoras? Condutas de terapia manual, e aí entra um hall de recursos que o osteopata lança a mão, bem como outros agentes de saúde, o exercício como uma ferramenta de movimento também, e as condutas farmacológicas, né? Os fármacos, as injeções e a abordagem cognitivo-comportamental, os aspectos educacionais de desenvolvimento do indivíduo que fazem com que ele lide melhor de ordem educativa ou de compreensão sobre os fenômenos dolorosos, tá? De uma maneira geral, isso é o que os guidelines sugerem. Nós, osteopatas, somos exímios manipuladores, né? E quando eu falo manipuladores de tecidos de uma maneira geral, né? Então, a gente poderia citar aqui inúmeras técnicas manipulativas, desde técnicas de alta velocidade e baixa amplitude, os famosos cracks, né? Bonitos de se ver, inclusive, as técnicas de energia muscular, técnicas funcionais, técnicas das mais variadas no que diz respeito à articulação, bem como um arsenal gigantesco de abordagens miofaciais, neurológicas, vasculares, membranosas, onde nós aprendemos a especificamente selecionar qual é o recurso que o paciente vai melhor se beneficiar de acordo com o que nós temos da melhor literatura científica até o presente momento, das minhas habilidades enquanto aplicar isso como um agente de saúde, um osteopata, e principalmente, terceiro ponto, as preferências do paciente, né? Então, hoje nós temos revisões sistemáticas de alta qualidade, né, já sugeridas em guidelines de organizações e associações mundiais do papel do osteopata subsidiado por essas revisões sistemáticas como um agente capaz de tratar a dor lombar aguda e crônica, respeitando a capacidade e a habilidade do osteopata ao tratar, né? Não é com a técnica X ou com a técnica Y. A gente consegue recuperar o paciente com a nossa capacidade de raciocínio clínico própria da nossa ciência osteopática, né? Daquilo que a gente se apropria. E a gente acaba atingindo resultados melhores quando a gente soma ao tratamento osteopático o exercício e a cognitivos comportamentais, né? A educação em dor, a educação em saúde e aí, assim,
nós precisamos entender que esse é um conceito moderno, vamos dizer assim, talvez a gente fale disso dos anos 2000 para cá, com um pouco mais de predomínio, mas que ainda é pouco falado, pouco compreendido como executar esse trabalho, né, na prática clínica, na ponta da linha. E essa é uma preocupação que a gente constantemente leva para a sala de aula, né? Eu dou o curso de aula de hernia de disco, né? Que é uma condição clínica de dor lombar ou dor cervical específica, onde eu tenho um agente causal gerador de sintomas, mas, né, epidemiologicamente, desse contexto geral de impacto catastrófico ou enorme da dor lombar nas pessoas, 2/3 das pessoas que têm dor nas costas referem dor nas pernas. Como diferenciar isso? Será que é uma hernia de disco? Será que é uma síndrome dolorosa miofascial? Será que é uma síndrome facetária? É uma disfunção neurodinâmica sem causa aparente da raiz? Não é nociceptivo, não é neuropático, é nociplástico, eu tenho uma sensibilização central associada nessa geração de sintomas do indivíduo. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Hoje, 2023, não cabe mais pegar o paciente onde dói aqui, deita, pau, né? Não cabe mais isso, né? A gente precisa... E essa é uma preocupação, né? A gente tem um módulo, um curso brilhante dentro da formação do BO, que é o curso de dor, né? De 2 excelentes professores que falam muito sobre isso e que nós, clínicos, osteopatas, seja quem for, que se propõe a cuidar de pessoas, tem que compreender sobre o fenômeno dor, né? Porque isso guia muito do nosso tratamento, para que a gente opte pelas melhores ferramentas terapêuticas. Eu queria aproveitar. Oi, Marcos, querido. Eu queria deixar em aberto agora, a gente tem mais alguns minutos, deixar em aberto para as perguntas. Tem aqui, professor, considerando essa ponderação contemporânea. Vai vir mais alguma coisa. Eu acho que vai vir mais alguma coisa. Podem escrever aí, pessoal, tá? Quem tiver dúvida. Uma coisa interessante que você falou sobre essa... Eu sempre brinco com a professora Letícia, né? A professora Letícia Madaluno, minha grande amiga e companheira nessa trajetória de vida profissional e de osteopatia há pelo menos 38 anos. Tá aqui. Professor, considerando essas ponderações contemporâneas sobre o entendimento dos mecanismos neurofisiológicos, acho que... Tá vindo aos pouquinhos. Eu leio tudo que ele está encaminhando. Tá. Mas a gente costuma brincar porque realmente essa integração, esse posicionamento, essa educação em dor, né, com a preocupação, inclusive, em diminuir a catastrofização da dor, isso, na realidade, isso não remete só aos anos 2000, mas já a década de 90 já havia um movimento enorme falando, só que tinha uma outra nômina, que era da medicina psicossomática mesmo, né? Mas completando aqui a pergunta, será que não deveríamos considerar os desfechos neurofisiológicos das técnicas pelas suas escolhas também? Essa é uma ponderação excelente, tá? Quando a gente vai estudar o efeito das técnicas, né, terapêuticas, manuais, quase que a totalidade das técnicas, elas têm um efeito neurofisiológico, né? Elas não têm um efeito mecânico. As técnicas manipulativas, elas não liberam um tecido, elas não colocam uma articulação no lugar, elas não realinham, né? Elas não organizam a estrutura, né? Elas têm uma estimulação periférica, ela tem um estímulo inflamatório,
que modula, às vezes, sistema neurovegetativo até, né? Simpático, parasimpático, que tem uma relação direta a comportamento de dor e comportamento do indivíduo. Modula compreensão do sistema nervoso central, sistema córtex somatosensorial, até mesmo somato emocional. Nós temos estudos hoje que mostram o efeito do tratamento manipulativo osteopático na ansiedade, nos quadros de diminuição da ansiedade e a percepção, né? Estudos hoje que nos mostram que com tratamento manipulativo osteopático o indivíduo tem uma melhora interoceptiva e exteroceptiva, né? Ou seja, ele é capaz de perceber melhor os batimentos cardíacos, enxergar melhor, ter uma percepção melhor de temperatura. Então, através do quê? De uma abordagem manipulativa, né? Não se fala mais tanto em relação monossegmentar, se fala mais em relação multissegmentar, relações de interdependência regional, onde tu manipula uma coluna cervical, tu tem resposta numa coluna torácica, tu tem uma dor lombar aguda que você não consegue acessar, você manipula uma torácica, você tem efeito lá embaixo, por conta dessa compreensão de que o efeito é neurofisiológico e você consegue atingir isso de uma maneira mais global. Mas é muito importante para que a gente tenha bons resultados neurofisiológicos que a gente lance mão de condutas terapêuticas que o paciente escolha, que ele aceite ou que sejam da sua preferência. O paciente que ele tem medo de ser manipulado, por exemplo, o seu pescoço, o ideal é que eu não manipule o pescoço dele. Uhum. Eu como osteopata, tenho um caminhão de recursos terapêuticos. Por que eu vou fazer uma manobra de alta velocidade e baixa amplitude para tornar ele inseguro? Se ele ficar dolorido, como às vezes é uma resposta de um tratamento normal, será que ele não vai ficar preocupado, achando que machucou? Eu posso dizer para vocês que ele vai ficar preocupado se você aplicar uma técnica que ele não quis receber, porque a crença e a interpretação do recurso terapêutico constrói fundamentalmente o alicerce da reabilitação. E uma outra parada que é extremamente importante, que é a aliança terapêutica, né? A confiança entre o terapeuta osteopata e o seu paciente, né? Para que ele se sinta seguro naquele ambiente de recuperação, de reabilitação, e muitas vezes é o fio da meada para um processo de recuperação adequado, leve, tranquilo, né? Saber que eu posso ir lá no consultório da Natália, do Rodrigo, do Gustavo, e que eu vou ser bem recebido e vou ser atendido dentro daquilo que eu quero receber, né? Olha, excelente. Realmente, assim, essa questão da aliança terapêutica, dessa aliança paciente-terapeuta, ou aliança entre duas pessoas, isso é extremamente importante, isso sempre foi abordado e defendido, claro, em outras profissões da área de saúde, e a gente realmente precisa trazer isso para o mundo dos osteopatas, né? O Gusta Ferraz, eu não sei se é Gustavo o nome dele, escreveu aqui: essas ponderações são extremamente relevantes ao cenário contemporâneo osteopático. Parabéns pela excelência do seu conteúdo, professor. Isso é uma coisa interessante, e talvez não devesse falar isso, mas eu acho que é importante para quem está assistindo. Essa é uma preocupação do IBO, tá? Objetivamente. Nas nossas reuniões aí, que são coordenadas pela Natália e pela Letícia na gestão do ensino que é levado aos alunos, a responsabilidade de levar o contexto histórico, clássico, tradicional da osteopatia, mas ao mesmo tempo o contexto contemporâneo, né? A modernidade e a excelência e o alinhamento com a prática baseada em evidências, né? Então, esse é um movimento muito forte da escola, tá? Eu posso botar praticamente a minha mão no fogo, porque eu vejo isso o tempo todo, tá? E transitando como um cara que é ativo aqui na rede social, conversando com alunos de outras escolas, alunos de professores de outras escolas a nível mundo, às vezes há uma dissonância nessa relação, tá? E isso é um problema. Isso é um problema em todos os aspectos. Se tu for ensinar
a tratar, a cortar cabelo, a maquiagem, a unha encravada, que nesses eu precisei numa podóloga. A gente precisa estar alinhado com a ciência, né? Então, não se faz mais saúde sem ciência embaixo do braço. Isso é uma coisa, 1 mais 1 é 2, né? Então, essa é uma preocupação. Então, ver isso, né? Que os alunos ou as pessoas que nos acompanham aqui, eu, o IBO, a Natália, todos os professores, que vocês conseguem perceber essa preocupação que a gente tem, é muito legal, tá? Honestamente, isso é um reconhecimento de um esforço, porque dá bastante trabalho, a gente se manter alinhado, assim, atualizado. Eu acho que é isso, Rodrigo. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação aqui, alguma troca, que eu acho que é super importante também a gente não só responder perguntas, mas esse bate-papo realmente é de um crescimento, né? Como disse a Patrícia ainda há pouco, de um crescimento de excelência e conhecimento que são fundamentais para todos, né? De fato. Mas a gente está, acho que finalizando, está todo mundo cansado. Eu gostaria de ressaltar que as matrículas estão abertas para Porto Alegre, Caxias do Sul, Joinville e Goiânia. Tá? Aqui o telefone de contato por WhatsApp é o 51 98222 0023. Agradecer a todos, né? E agradecer principalmente ao professor Rodrigo Ângelos por esse carinho, essa gentileza, essa disponibilidade de entregar esse seu conhecimento junto o seu conhecimento, que eu acho que não tem fim, né? Porque o pouquinho que eu conheço você, eu acho que você ainda vai continuar investigando e pesquisando. Você é jovem, né? Então, só queria te agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza de entrega ao público que esteve presente aqui nessa live com a gente. Eu que agradeço, né? Eu tô o tempo todo disponível a qualquer pessoa, a escola, né? É um prazer para mim. A gente coloca energia com o intuito de sempre tentar fazer algo melhor, porque modificar um pouquinho já tá de bom tamanho, né? Então, fica aí o reforçar o convite, né? Para quem está em cima do muro ou quem está na dúvida aí do que estudar para se diferenciar no cenário de abordagens, né? De como cuidar melhor dos seus pacientes. Eu reforço o que eu sempre falo, o IBO é a melhor escola de osteopatia que a gente tem no Brasil, tá? Não, eu sou professor não, mas é a minha opinião sincera, tá? Então venham fazer parte aí, que com certeza em algum momento a gente vai se cruzar também nessa formação. Tá? Boa noite a todos, muito obrigada. Estamos encerrando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, até mais. Tchau, Boa noite tchau, gente. a todos.